Olá, tudo bem? Bom, vamos começar aqui mais um pacotão de notícias do Corinthians. A gente vence queda de braço contra o Corinthians na justiça e valores podem chegar a 13 milhões. O agente André Cury vence o Corinthians em mais uma disputa judicial e os valores podem chegar a 13 milhões de reais. Desta vez, ele conseguiu vencer mais valores penhorados do clube, totalizando os 13 milhões de reais. As fontes de notícia é a ESPN e nela diz que essa disputa com o Corinthians do André Cury vem se arrastando durante um ano e mais uma vez ele acaba de vencer o Corinthians judicialmente. E dizem aí que esses tais agentes são bons para os clubes de futebol. Beleza que se o clube deve, ele tem que pagar. Mas é mais uma perca para o Corinthians. E isso tudo graças à incompetência dessa diretoria. Outra notícia não tão boa para o Corinthians, rapaziada. Após o último jogo do Corinthians contra o Capivariano, o Corinthians acaba de confirmar as lesões dos atletas Caio César e Hugo, lateral esquerdo. Hugo Farias, tá? Não Hugo Souza, goleiro. Hugo Farias. Foi na tarde desta sexta-feira que o Corinthians informou sobre a lesão do lateral esquerdo Hugo Farias, que teve uma fratura no menisco do joelho esquerdo. Ele precisará passar por cirurgias e deve desfalcar o elenco, o Corinthians, por mais ou menos 9 meses. Já o atacante Caio César teve diagnosticada uma lesão no músculo posterior da coxa direita e já iniciou os cuidados com a equipe de fisioterapia do clube. Ainda não há informações por quanto tempo ele ficará afastado. Bom, no caso dele, eu creio que não precisará de cirurgia, por ser algo um pouco mais simples. Mas ficaremos atentos aí a qualquer notícia que o clube informar sobre o tempo de volta, se foi uma lesão muito grave ou se só foi um estiramento, né? Vamos pro Mercadão do Corinthians. Só rapaziada, beleza? Estou aqui mais uma vez. Para quem não me conhece, eu sou o Samit Pinheiro, conhecido como Café e Cafezinho. Bom, eu trago aqui notícias sobre o mercado da bola do Corinthians, tá, rapaziada? E, rapaziada, eu gostaria de começar, né, porque basicamente a pessoa me ridiculariza por algumas notícias que eu trago, mas eu tenho sempre um fundo, um setorista muito bom, rapaziada. E se vocês não acreditam, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Se vocês não acreditam, é com vocês. Mas mais uma coisa, nos vídeos anteriores eu falei que o Corinthians não, o fundo árabe descobriu petróleo que tem tudo a ver com o Corinthians, por ele ser preto. Eles gostariam de negociar bastante com o Corinthians. Eles estão aos poucos ali conversando, fazendo aquele namorinho para o quê? Para o fundo árabe vir ser patrocinador do Corinthians. Eles vão investir bastante dinheiro no Corinthians, para o Corinthians ser um Paris Saint-Germain da Europa. Da Europa não, da América. Mas eles não vão comprar o Corinthians, tá? É só investimento. E mais uma vez o Corinthians anda fazendo um negócio com o fundo, com o mundo árabe. Por quê? Para estreitar as relações entre eles. Ah, mas como é que você tem certeza disso? Mais uma notícia aqui, tá? A primeira que eu trouxe no vídeo passado. Você viu o Caio César, que o Corinthians iria pegando por empréstimo e trouxe ele por empréstimo. E essa daqui, mais uma notícia que o meu setorista que tá lá na Arábia Saudita me trouxe e pediu para eu não vazar essa informação. O porquê? Para não melar um negócio, tá, rapaziada? Para não dar erro. E a gente aqui torce pelo Corinthians, tá todo mundo pelo Corinthians. O Corinthians acerta empréstimo do Matheus Donelli. Goleiro, que perdeu espaço no clube, pro Felipe Longo. Mas o que isso tem a ver com o fundo árabe? Vamos lá para a notícia do meu timão, tá? O meu setor, já passou a notícia para eles, já que eles têm o site deles ali, fazer tudo bonitinho, a matéria, tá? O Corinthians aceitou nessa sexta-feira, no caso ontem, o empréstimo do goleiro Matheus Donelli ao Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Ele ficará com o clube dos Emiradenses, rapaziada, não é difícil, tá? Só a terceira série. Emiradenses até o meio de 2026, que é quando encerra a temporada de lá, tanto da Europa quanto de lá. Eles têm o mesmo calendário, tá? Só o Brasil que é diferente.
O arqueiro de 23 anos sequer participou da reapresentação do elenco nesta sexta-feira no CT Joaquim Grava, em preparação para a realização dos exames médicos. O jogador deve ser oficializado após a conclusão dos laudos físicos. O clube alvinegro não deu mais detalhes sobre o acordo. Igual eu falei, não vou divulgar muita coisa para não acabar tendo algum atrito, alguma coisa ali. É só para estreitar relações. Vão fazer aquelas trocas de jogadores. O Corinthians e a Arábia, independente do time que seja, para o fundo árabe chegar. Já tá ali, eles têm negociado bastante, estão ali bem amiguinhos e fazer o negócio. Vamos para a próxima notícia, rapaziada. Tudo aqui é do meu timão. O porquê do meu timão? Porque o meu setorista é o setorista deles, tá? Então, o meu setorista passa informação para eles fazerem a matéria. Então, basicamente, tudo que tá aqui eu já sei há 2 semanas, 3 semanas atrás. Mas eu prefiro não falar antes, para não ser como mentiroso, já que o site meu timão tem uma credibilidade maior que o cafezeiro, né, rapaziada? Toma no vale do café. Ai, que delícia. Corinthians volta a buscar volante do Flamengo, intensifica conversas nos bastidores. Que volante? O Alan. O Alan, de 28 anos, tá? O Marcelo Paes voltou a conversar sobre ele porque o Dorival quer muito o volante. Ele namorava, ele era apaixonado pelo Alisson. O Corinthians não fechou negócio com o São Paulo pelo Alisson. Mas ele precisa de um volante ou camisa 5, rapaziada, para ser uma sombra para o Ranieri. O Corinthians retomou as conversas com o Flamengo para tentar viabilizar a contratação do volante Alan, de 28 anos. Caso o acordo seja concretizado, o meio-campista se tornará o quinto reforço do Timão na temporada. De acordo com informação dos jornalistas Vene Casagrande, ele não é muito confiável, tá? Confiável o café do cafezinho, rapaziada. O clube alvinegro já teria encaminhado acordo com o Flamengo por empréstimo sem opção de compra. Pelo modelo discutido, o Corinthians arcaria integralmente com os salários do jogador durante o período do vínculo, atualmente na casa dos 950 mil euros, não, desculpa, 950 mil reais mensais. É grana, rapaziada, é caro. Casa de 50 é 1 milhão. Mas é um volante caro, tá? Por isso que o Corinthians vai pegar por empréstimo e não contratação. É um cara que perdeu espaço no Flamengo, então o Corinthians seria para ele uma vitrine, uma oportunidade de jogar e um reforço pro time, né? Já que o Corinthians não tá podendo pagar caro pros jogadores, então o que, é que o Corinthians tá buscando? Jogadores livres no mercado, pegar ali um jogador que é bom e tá encostado no time, não tá ganhando oportunidade, então ele vai ganhar uma oportunidade no Corinthians para pegar um ritmo, quem sabe, uma vitrine para o clube formador. Como falar o formador dele, não. O clube que detém os direitos dele, né? Usar o Corinthians como vitrine. Isso acontecia muito no tempo passado. Provavelmente o Corinthians vai terminar de negociar ali, caso ele seja vendido atuando pelo Corinthians, o Corinthians ganha alguma coisa ali, porque não tem por que você pegar um jogador, usar o seu time como vitrine, ele ser vendido pelo que ele atuou no seu clube e você não ganha nada. Então, provavelmente as últimas coisas que devem estar negociando Corinthians e Flamengo deve ser isso. Por estar à frente das negociações ser o Marcelo Paes, eu acredito que ele conseguirá, tá? O cara é muito bom no que faz, rapaziada. Bora lá, mais uma notícia de mercado, rapaziada. Corinthians encaminha acerto com o Marroquino e aguarda a última pendência para anúncio oficial. Mas uma notícia aqui que o próprio Memphis me passou. Ah, mas por que o Memphis? Porque ele é amigo desse Marroquino aqui, o famoso Zacaria, rapaziada. O Corinthians encaminhou a contratação do meia marroquino Zacaria Labiad, de 32 anos. Como apurou a reportagem do meu timão, o jogador deve se juntar ao elenco alvinegro nos próximos dias após regularizar a emissão do visto para atuar no Brasil. Labiad chega no Parque São Jorge sem custos de transferências, então ele estava livre no mercado, rapaziada, igual eu falei. Fator visto como bons olhos pela diretoria. O atleta estava livre no mercado desde o fim da temporada 2025, quando deixou um time chinês aí que eu não vou pronunciar por não saber, tá, rapaziada? Vou falar isso até a terceira série, rapaziada. Então, mais um reforço para o Corinthians e amigo do Memphis ainda, tá? Um meio campista ali, pelo o que eu soube dele, é um camisa 10 ali, um cara que chega bastante na área, um cara que, caso o Breno Brito seja vendido, ele vai ser o reserva imediato do Galo, tá? Como eu falei, se o Corinthians for vender os jogadores do elenco, vai ser depois da Copa. Se eu não falei, eu vou falar agora. Sabe por quê?
Corinthians recusa nova proposta de clube do exterior por Hugo Souza. Mas uma matéria, igual eu falei, todas as notícias aqui vai ser do meu timão, tá? O Corinthians recebeu nos últimos dias uma nova proposta pelo goleiro Hugo Souza. Desta vez foi do Besiktas da Turquia. Apresentou uma oferta de 10 milhões de euros, cerca de 60,5 milhões de reais na cotação atual, tá, rapaziada? Pelo jogador, mas a diretoria alvinegra optou por recusá-la. Primeiro que o Corinthians não tem um reserva imediato para o Hugo Souza. E segundo, o Corinthians não vai negociar nenhum jogador agora, porque é ano de Copa do Mundo. Se os jogadores do Corinthians forem convocados, tipo o Souza for goleiro, é mais uma vitrine pro jogador. Se ele ganhar uma oportunidade ali durante a Copa, o valor de mercado dele pode subir. Então, caso o Corinthians for vender, vai vender só depois da Copa, tá? Então pode ficar tranquilo que por enquanto o Corinthians não vai vender o Souza, não vai vender, provavelmente não vai vender novamente o Choca, não vai vender o Breno Bitton, porque é a maior estrela do Corinthians atualmente. O André também, que tá numa crescente enorme, não vai vender. Então, esses jogadores do Corinthians, que com a possibilidade de uma vitrine, de uma venda muito boa, o Corinthians não vai se desfazer deles agora, rapaziada. Pode ficar tranquilos, tá? Então, é, vou finalizar por aqui, tá? Esse foi mais um programa Café do Cafezeiro. Volta aí com as últimas notícias. Eu vou ficar mais de olho pelo mercado. O que o meu setorista souber e me passar, eu vou passar para vocês. Vou trazer aqui no próximo programa, tá, rapaziada? Então, falou, fique com Deus e até o próximo. E vai, Corinthians, toma um cafezinho, né, rapaziada? Bom, não é só de notícia ruim que vive o torcedor corintiano, né, rapaziada? Também teve as informações nesse dia, nessa semana, e o Corinthians calcula uma economia de 200 milhões em acordo com a dívida da União. Nessa sexta-feira, o Corinthians também oficializou um acordo com um grupo da União. Eram dívidas que o Corinthians estava tentando regularizar, que há um tempo não estava sendo paga desde a época do Duílio, que precisava ser paga, obviamente precisava ser paga, né, dívidas diretamente com o governo. E o Corinthians teve ali uma economia de 200 milhões nesse acordo. Pelas informações, quem estava à frente das negociações foi o Marcelo Paes e o nosso atual presidente. Como é daquele corno, o Osmar Stable. Era uma dívida ali de 1,2 bilhão e o Corinthians teve um desconto de 46,6%, que essa dívida passou a ser 679 milhões. Foi um ótimo negócio para o Corinthians. E para finalizar, rapaziada, o Corinthians, não o Corinthians, mas sim um atleta, o José Martínez, nessa madrugada, foi na noite dessa sexta-feira, ele também confirmou o seu retorno ao clube. Bom, já muita gente já deve ter fotos, o vídeo, zoeiras dele no aeroporto, do Carrilho que fez a brincadeira ali de pagando 400 reais para quem soubesse do paradeiro do Martins, né? Mas também é uma ótima notícia para o clube, um reforço e um atleta que ele necessitará conquistar novamente o seu espaço no time, até porque ele estava um tempo afastado, querendo ou não, o elenco já ficou um pouco mais encaixado, mas é uma peça importante, foi uma peça importante no ano passado, e sem dúvidas nenhuma, para jogo grande será outra peça importante para esse ano. Então, vamos finalizar as notícias do Corinthians com mais essa notícia boa, né? O Martins provavelmente se apresentou com o elenco neste sábado, depois de ter todos aqueles embrólios de passaporte, do que aconteceu com a Venezuela e Estados Unidos, e ele está de volta ao elenco, tá, rapaziada? Vamos finalizar mais notícias corintianas por aqui. Vamos ficar de olho no que acontecer do Corinthians no dia a dia, da semana, e traremos um próximo programa, beleza? Falou, rapaziada, fique com Deus e vai, Corinthians!